Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de me apresentar. Sou Júlia Nascimento, advogada, especialista em direito médico e, na verdade, atuo exclusivamente na defesa médica. Sou nascida e criada aqui, na cidade de São José do Rio Preto, então é uma grande honra para mim estar presente aqui hoje. E não posso deixar de agradecer essa oportunidade que me foi dada pelo vereador Dr. Renato Pupo. Bom, eu sou autora do livro Doação de Órgãos Pós-Mortem e é exatamente esse o tema que eu trago em pauta aqui hoje. Bom, é evidente a importância social desse tema, doação de órgãos. Até porque, na doação de órgãos após a morte, um único doador pode salvar mais de 8 vidas. No entanto, em razão da curta expectativa de vida dos doentes, geralmente inferior a 1 ano, a maioria dos pacientes acaba falecendo antes de conseguir um doador. A quantidade de órgãos disponíveis não é suficiente para a demanda da população. Inclusive, de acordo com os dados da Associação Brasileira de Transplantados, há mais chances, de 3 a 4 vezes mais chances de você estar na fila de transplantes do que ser um doador de órgãos. E, bom, além dessa relevância social, eu trago aqui um ponto jurídico legislativo a respeito dessa temática. Como eu bem coloco no título do meu livro, a lei de transplantes atual, ela cria um embate entre a autonomia do doador, ou seja, a vontade do potencial doador, versus a exigência da autorização familiar, ou seja, a vontade de sua própria família. Isso ocorre porque a atual lei de transplantes ela não considera a sua decisão em relação à doação de órgãos após a morte válida. Ou seja, mesmo que vocês decidam ser doadores de órgãos após a morte ou não serem doador de órgãos após a morte, essa decisão não é válida. Não é válida, não há garantias de que a sua vontade será respeitada. Isso porque, de acordo com a legislação vigente sobre transplantes, a decisão final a respeito da doação de órgãos cabe aos seus familiares no momento em que a sua morte é atestada, independentemente de qualquer documento manifestando essa sua vontade em vida. E fato é que, quando a família é consultada sobre a doação de órgãos, ela está passando pelo luto, pela perda de seu ente querido. E é exatamente por isso que não deve caber a ela de forma absoluta a decisão final acerca da doação de órgãos, sobretudo se o falecido manifestou a sua vontade em vida. O momento de decisão familiar, ele é de instabilidade emocional, permeado por subjetividades. Obrigada. Tá certo. E não há como garantir que a família irá respeitar a vontade do falecido. Por isso, a configuração legislativa da forma em que está, ela representa um evidente retrocesso. A atual lei de transplantes, ela cria esse embate entre a vontade do doador e a vontade de seus familiares em um momento de extrema sensibilidade. E isso gera um conflito de autonomia. E conflito de autonomia já naturalmente existe em qualquer relação médico-paciente, sobretudo em temas ligados à medicina, que envolvem bens jurídicos tão relevantes. Então, sendo a atual lei de transplantes dispondo dessa forma a respeito da vontade da doação de órgãos, ela reforça ainda mais esses conflitos de autonomia. E a autonomia é essa que passou da autonomia da vontade para a autonomia privada, para agora a tão aclamada autodeterminação, sobretudo pelas atrocidades da Segunda Guerra Mundial, para que hoje nós tivéssemos o direito à tão aclamada autodeterminação, autonomia corporal, o direito ao próprio corpo. No entanto, em relação a um tema tão sensível como o da doação de órgãos, nós não temos a possibilidade de ter essa autodeterminação respeitada. O direito ao nosso próprio corpo não é respeitado. E há um direito tão pleno, tão absoluto ao ser humano, tão intrínseco ao ser humano, como o direito ao próprio corpo. Mas tudo isso não é o acaso. Há todo um histórico legislativo que fez com que a atual lei de transplantes restringisse a autonomia. A lei de transplantes anterior a essa, de 1997, ela adotou o consentimento presumido na sua redação original. O que significa o consentimento presumido? Significa que toda a população era considerada, presumida, doadores de órgãos após a morte,
ao menos que se manifestasse de forma expressa ou em sua CNH ou em seu RG. Então, todos eram presumidamente doadores de órgãos. E ao considerar todas as pessoas doadoras presumidas, a preocupação se concentrou apenas no receptor, tratando o doador como um mero instrumento para suprir essa demanda de órgãos. E o objetivo, então, era claramente ampliar o número de doações para diminuir a fila de transplantes. Só que essa lei anterior, ela não foi bem recebida pelo povo e nem atingiu esse objetivo de aumentar a oferta de órgãos. Teve efeito oposto, na verdade. A maioria se cadastrou como não doador em seus documentos e houve pânico. Então, no ano 2000, esse artigo 4º da Lei de 97, ele foi alterado para a lei atual que temos hoje, em que a última palavra a ser validada passou a ser da família, independente de qualquer manifestação deixada em vida pelo falecido. Fica claro, então, que a lei atual ela reflete um medo referente à lei anterior, que adotava o consentimento presumido, e, portanto, a lei atual ela buscou abolir esse consentimento presumido e impôs a exigência do consentimento familiar acima da vontade do doador, tentando, então, fortalecer a confiança dos familiares novamente no sistema. E, na verdade, a atual lei de transplantes ela acabou por conduzir o sistema de um extremo ao outro, de um consentimento presumido, pautado por uma solidariedade distorcida, instrumentalizada, para o monopólio de decisão familiar, o qual desconsidera completamente a autonomia da pessoa. E, além disso, essa exigência de consentimento familiar, ela vai contra o artigo 14 do Código Civil, que dispõe ser válida a disposição do próprio corpo para após a morte e não exige consentimento familiar para isso. Então, eu acredito que o mais coerente seria esse poder de decisão recair sobre a família apenas de forma subsidiária, caso o falecido não tenha manifestado a sua vontade em vida. Assim, a lei de transplantes, inclusive, se alinharia melhor aos valores da Constituição e do Código Civil. E não à toa que hoje há projetos de lei que buscam modificar a atual lei de transplantes para tutelar a autonomia. E, por fim, acredito que, se a maioria da população tiver conhecimento a respeito da legislação de transplantes e conversar mais a respeito da legislação, ou seja, ser mais esclarecido a respeito dessa temática, conhecer a legislação, naturalmente, o número de doadores aumentaria. Mas, na verdade, meu foco aqui não é fazer uma campanha para a doação de órgãos ou um apelo para aumentar a doação de órgãos, mas sim um apelo para que a autonomia seja respeitada. Na verdade, meu foco é fazer um apelo para que a sua decisão seja respeitada. A sua decisão em ser doador de órgãos após a morte ou não ser doador de órgãos após a morte. Por isso, eu escolhi colocar luz nessa temática durante toda a minha pesquisa de mestrado, que resultou nesse meu livro, para deixar claro a necessidade de modificação da lei atual de transplantes, e mesmo que a lei atual ela não garanta a sua vontade em relação à doação, as pessoas terem conhecimento sobre o assunto e conversar com seus familiares já é um grande passo. O esclarecimento já é um grande passo.